Olá, olá, queridos amigos, queridos ouvintes do Autoimune. Estamos aqui para mais um episódio, dessa vez com uma grande amiga minha, Suzana Coelho. Suzana, a gente já se conhece há o quê? Há uns 2 anos? 3. 3 anos, né? 3 gente, anos. é impressionante. Eu conheço o Atos há 3 anos, eu conheço a Suzana Lessa há 3 anos e eu conheço a Suzana há 3 anos. Boom do CrossFit Niterói. Exatamente, eu acho que foi o nascimento do CrossFit Niterói que nos aproximou, né? Mas eu acho que por volta de, o quê? 1 ano pra cá que a gente se aproximou mais? 1 ano. Acho que uns 8 meses, de julho pra cá, quando eu comentei pra você que queria fazer a Rally 30. Eu tive o grande prazer de encontrar a Suzana em Paris. Tipo, foi uma coisa muito surreal, cara. Eu tava viajando lá e quando menos descobri tinha uma galera lá de Niterói, lá em Paris. E a gente saiu junto, curtiu pra caramba. Passamos um dia inteiro juntos. E aí quando voltamos estávamos na mesma vibe, né? Sim, eu voltei um pouco antes. Não, acho que você voltou antes. Eu voltei um pouco antes, vocês foram pra outro lugar. E voltamos em maio, né? A gente voltou em maio. Eu cheguei no final de maio e aí imediatamente quando eu cheguei, já em junho eu comecei um processo de desintoxicar e etc. E eu acredito que eu comecei a postar algumas coisas a respeito, foi aí que a gente começou a se falar mais a fundo, não foi isso? Você começou a falar sobre a Rally 30 e eu fiquei curiosa para saber como funcionava e a gente começou a trocar mensagem a respeito e eu fiquei motivada a fazer. Eu achei que poderia ser aí uma mudança que eu estava precisando naquele momento. Gente, eu fiz, como quem segue o Autoimune deve saber, eu fiz o Rally 30. 6 vezes? O quê? 6 meses? 6 vezes que você fez, não foi? Eu já fiz umas 6 vezes. E eu tô disposto a fazer quantas vezes tiver que fazer. Mas eu fiz o Rally 30, que é um processo de reeducação alimentar, né? Eu fiz algumas vezes e isso mudou muito a minha vida. E desde então eu me dediquei a estudar mais a fundo o tema. Eu estou inclusive fazendo alguns testes agora para ser o primeiro embaixador do Rally 30 aqui no Brasil. E quando eu comecei a falar sobre isso, a Sussu se interessou e eu enxerguei nela uma grande oportunidade de provar o meu ponto. E eu acho que hoje vocês vão descobrir qual era esse ponto que eu estava querendo provar. A Sussu hoje, eu posso dizer que já mudou completamente grande parte dos hábitos nocivos que ela tinha. Dos mais nocivos? Dos mais nocivos, né? Com certeza. Na vida de qualquer pessoa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, assim, acho que o teor do nosso episódio aqui é falar um pouco sobre como muitas vezes medidas drásticas são necessárias e que elas fazem sentido. Na época que eu comecei esse processo de quando eu voltei de viagem, eu fiz um vídeo chamado Mito do Equilíbrio, que é sobre a sensação que a gente tem de que a gente tem que ficar buscando o equilíbrio. E muitas vezes o equilíbrio é realmente um mito. E a Sussu, além de ter feito o Rally 30, logo em seguida, acho que com conhecimento que você acumulou durante o Rally 30, ela entrou na P9 Fit, que foi uma plataforma de reeducação alimentar e de mudança de hábitos do pessoal da P9, que é espetacular. E, para o meu grande orgulho, ela foi a primeira vencedora do P9 Fit. Ela teve uma transformação surreal. E a gente vai falar um pouco de como é que ela chegou nisso. Sussu, então se apresenta aí para nós, por favor. Fala um pouco sobre a sua história, seu trabalho. Fala um pouquinho de você. Então, gente, eu tenho 31 anos, faço 32 anos esse ano. Fui sedentária por 28 anos. Quase nada, né? Tipo, Quase eu também nada. fui uma coisa. Quase nada. Sou advogada, tenho uma rotina intensa de trabalho, mas há 3 anos descobri o CrossFit em 2016, fui apresentada por uma amiga. Eu namorei durante 8 anos, tinha acabado de terminar um namoro/noivado e estava com uma lacuna na minha vida. Eu precisava preencher com alguma coisa. E 1 mês depois de ter terminado esse relacionamento, uma amiga falou assim, vamos fazer CrossFit? Eu falei, gente, o que é CrossFit? Eu nem sei. Eu pesava 93 quilos. Eu estava imensa. Eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer nada. Aí eu assisti uma aula, falei assim, já era. Não vou conseguir fazer isso, é impossível. E o coach me disse, não, a gente vai fazer adaptação para você. Fiz durante meses a adaptação. Só que, assim, o CrossFit, ele faz com que qualquer pessoa pode fazer, né? Quando você não consegue fazer determinado exercício, você faz adaptado. Alguns eu faço adaptado até hoje. E ali eu encontrei, a comunidade era extremamente prazerosa, as pessoas te acolhiam, ninguém fazia diferença se eu era obesa ou para a menina que era super magrinha. Então,
acho que eu fui conquistada pelo CrossFit por isso. Eu me sentia um patinho feio na academia. Eu tentei várias vezes a academia. Você já retentou? Não. Depois do CrossFit, não. Depois Mas a gente fala sobre isso. Eu paguei várias vezes a academia. Assim, eu já cheguei a pagar um pacote de 1 ano e ir 3 vezes. Quem se identificar em casa aí pode levantar o dedo, tá? A gente tá vendo daqui. E ir 3 vezes. Eu paguei 1 ano de academia e fui 3 vezes. Nossa Senhora. Então, assim, e isso nunca aconteceu comigo no CrossFit. Quando eu deixava de ir um dia, as pessoas mandavam mensagem: Suzana, por que você não apareceu? E as pessoas, meus colegas de turma, vibravam com as minhas vitórias toda vez que eu conseguia fazer alguma coisa. Desde o início, eu descobri que era boa levantadora de peso no CrossFit. Tinha muita força, até por conta do meu tamanho, né? Sim. Do meu peso corporal. E as pessoas sempre vibravam com isso, então não adianta. Eu fui picada pelo bichinho do CrossFit e devo boa parte da minha mudança a essa atividade física, porque foi a única que conseguiu me conquistar nesses mais de 30 anos de vida. A gente falou um pouco do P9 Fit e o P9 foi também um dos precursores para trazer o Wall Italy aqui no Brasil, né? Não sei se você sabe disso, inclusive eu já fui em alguns lançamentos deles. O Marcos Viana, para mim, é um cara totalmente fora da curva. E uma das coisas que ele falava, que ele falou em um dos podcasts que ele deu entrevista, foi que ele acha que o CrossFit... Desculpa se eu estiver falando alguma besteira. Eu tô até tentando lembrar se foi ele. Acredito que foi. Se não foi, me desculpem. Mas ele ou alguém falou que, na verdade, a questão da modalidade do CrossFit, de fazer ela... O que faz o CrossFit tão eficiente em tirar pessoas do sedentarismo? É pela modalidade em si, é pela intensidade, etc. E eu acredito que essa pessoa respondeu, e eu concordo, que não. Que é porque o CrossFit acaba conseguindo entregar a consistência que qualquer atividade física precisa. Pelo senso de comunidade, por você justamente não se sentir diminuído no ambiente, por você ter uma aula no horário fixo, onde as pessoas sentem a sua falta, onde o coach conhece o seu nome, é que faz com que você permaneça na atividade. Eu digo isso porque a gente aqui na Boiler estuda muito essa parte de sedentarismo, que tira as pessoas do sedentarismo. E é muito fácil pra gente identificar quais são os esportes que têm mais poder de transformação, e o CrossFit certamente é um desses. Eu também comecei no CrossFit e acabei migrando para outras modalidades depois que eu comecei a tirar o monstro imaginário da atividade física da minha vida, né? Porque a gente tem um medo, né? Mas eu não gosto e tal, mas depois que você começa a ressignificar aquilo, a coisa muda. Agora, você ficou um bom tempo no CrossFit antes de fazer uma mudança, digamos assim... Radical. Não, eu não diria nem radical, eu diria uma mudança sustentável na sua vida. Você ficou um tempo no CrossFit e, como você disse, você fazia coisas muito bem na modalidade, mas isso obviamente melhorou a sua saúde, porque você deixou de ser sedentária, mas você continuou com hábitos ruins. Sim. Como eu falei, eu entrei no CrossFit pesando 93 quilos. E em 2 anos, quase 2 anos, eu fui de 93 a não consigo estabelecer, porque pesava 76, pesava 82, pesava 85. Eu ficava naquele sobe e desce de balança ainda, porque fazia dieta por 1 mês e logo em seguida voltava a comer. Eu sempre gostei muito de doce. Então, o meu maior vilão nesses 30 anos sempre foi o açúcar. Quem estiver se identificando em casa pode levantar o dedo. Sempre foi o açúcar. Então, assim, eu perdi peso, ganhei o bom hábito de praticar atividade física, mas continuei gordinha, porque eu continuei fumando. Eu fumo desde meus 14 anos de idade. Continuei bebendo. O CrossFit também traz um pouco disso, porque a gente se reúne muito, se encontra muito com a galera, todo final de semana. Não deixei de beber na época. Então, só de 8 meses para cá, de agosto do ano passado, julho do ano passado para cá, é que eu comecei a mudar de verdade. Que aí eu parei de beber, parei de fumar, comecei a comer pensando em me nutrir e não pelo gosto da comida, para me satisfazer. E foi aí que mudou, de julho do ano passado para cá. E durante esse período que você, antes dessa mudança sustentável e permanente, você falou que você teve alguns efeitos gangorras. E é curioso porque acontece. O Wall Italy, para quem não conhece, é um processo de 30 dias. Então, ele, de um certo modo, é uma dieta de 1 mês. Sim. Porém, pelo que você acabou de me falar,
você fez outras dietas de um mês e você sofreu do efeito gangorra. Rebote. Rebote. Por quê? O que te levou a fazer essas dietas em primeira instância? E por que você teve o efeito rebote nessas dietas e não teve no Olituri, por exemplo? Então, eu sempre fui gordinha. Eu nasci gordinha, fui uma criança gordinha, fui uma adolescente gordinha. Tomei muito remédio para emagrecer. Somos dois. Muito. Tomei, assim, acho que desde os meus 16 anos até os meus 20 muitos, eu tomei remédio para emagrecer. E aí, desde sempre, sofri com o efeito rebote. Porque quando você toma remédio para emagrecer, você não se preocupa com o que você come. Você não sente fome, então você só come besteira. Então, quando acaba o remédio, você automaticamente não criou bom hábito nenhum. Você só reduziu a quantidade de comida porque você não sente fome. E quando eu entrei no CrossFit, eu comecei a me preocupar um pouco mais com a alimentação. Então, comecei a me preocupar a ir realmente, de fato, né, ao nutricionista, fazer dieta. Só que toda vez que eu fazia uma dieta, ali estavam inseridos alimentos que hoje eu sei que não me fazem bem. Aveia, por exemplo, laticínios. Então, eu me alimentava, fazia dieta durante 1 ou 2 meses e depois eu voltava a comer continuava fazendo ingestão desses alimentos que hoje eu sei que não me faziam bem. Acabava engordando de novo. Eu não tinha identificado ainda o quanto a farinha me fazia mal, o quanto o leite me fazia mal, e hoje eu já identifico isso, eu já consigo identificar por conta da Olituri. Por quê? Para quem não conhece, durante o período de 30 dias, você não pode fazer ingestão de laticínios, não pode fazer ingestão de farinhas, né? Farinha branca, de cereais. Vamos ver se ela está sabendo mesmo. De cereais. Eu não sei aonde se enquadra o amendoim. Leguminosas. Não podemos fazer ingestão de leguminosas. Então, assim, é uma dieta extremamente restritiva. Você já tinha tido contato com essa dieta antes de ser comigo? Já conhecia, mas nunca tinha tido interesse em fazer. Porque parecia muito restritiva. Parecia difícil demais. Parecia impossível você ficar 30 dias sem comer açúcar. Isso, assim, não era só o açúcar, era o adoçante. Eu não podia adoçar com nada, eu não podia fazer ingestão de nenhum alimento industrializado. Então, assim, meu Deus, como é que eu vou viver 30 dias sem açúcar? Até que eu conheci você e você me falou, Suzana, é possível. Eu já mostrei que isso é possível mais de uma vez. Eu falei, não, se alguém conseguiu, eu também consigo fazer. Eu acho que, para quem está em casa e pode não estar entendendo qual é o contexto da Olituri, parece uma loucura essa dieta. Só parece, mas não é. O X da questão do Olituri é que ele corta todos os alimentos comprovadamente alergênicos a qualquer pessoa, ou seja, que causam mal a qualquer pessoa no globo, digamos assim, né? Existem alguns protocolos mais sérios, né? Há pouco tempo eu fiz a dieta carnívora. Eu não sou um parâmetro não, tá, gente? Eu fiz a dieta carnívora, que é bem mais radical, né? Mas o Olituri é um que corta todos os alimentos comprovadamente alergênicos a alguém, partindo do seguinte princípio: esses alimentos podem estar te fazendo mal, às vezes não o suficiente para te levar para o hospital, às vezes não o suficiente para dar uma erupção na pele, mas podem estar te fazendo um mal silencioso que, por você sentir todos os dias, você acha que é normal. E eu acho que... passei anos achando que era normal sentir azia todos os dias. Não é. Então, aí quando você tira esses alimentos, você começa a realmente se sentir como você seria desintoxicado. Mas o episódio de hoje não é sobre o Olituri, a gente vai falar sobre ele talvez no futuro. Mas eu acho que a grande questão é que, de fato, o Olituri... foi um marco na minha vida. Ele pode ser tido como uma solução radical. Sim, né? É uma solução... Por que ser comedida não funcionou para você antes? Porque eu não tenho freio. Porque um pedaço de chocolate, um pedacinho de chocolate, me dá vontade de comer uma barra inteira de chocolate. Eu não conseguia comprar uma barra de chocolate e comer um quadradinho por dia. Ah, não, comer um quadradinho por dia não faz mal. Não, eu não consigo. Eu não conseguia me controlar até acabar com a barra de chocolate. Vamos tomar um chopp? Vamos tomar um chopp. Eu não conseguia tomar um chopp. Eu só saía do bar quando o bar fechava. Vamos comer uma pizza, come uma fatia. Não, gente, enquanto a pizza não acabar, eu não vou sair da mesa. Quem está se identificando em casa pode levantar o braço. Eu não conseguia. Então, assim, para mim, para Suzana, que eu conheço,
não dá para ter um dia de lixo, uma refeição de lixo. Porque aquela refeição de lixo desperta... Eu falo que eu tenho um mamute dentro de mim. Desperta um monstro. Eu fico... E, assim, isso estraga toda a minha programação. Se eu tiver uma semana ótima, sem sentir falta de açúcar, sem sentir falta de nenhuma besteira, e eu comer uma lasquinha de chocolate, eu volto pro zero. Porque eu tenho que começar tudo de novo. É como um viciado, é um viciado, de fato. De fato é. Você tem que zerar e começar tudo de novo. Você tem aquela vontade de comer desesperada, você fica mal-humorado, dor de cabeça, gente. Não é possível que só eu sinto isso, dor de cabeça de abstinência de açúcar. Não, eu também sinto. E eu já sentia quando eu consumia açúcar. E eu já senti isso várias vezes. Então, imagina, você vem ótima durante 15 dias, e aí você come um pedacinho de açúcar, e aí no dia seguinte você acorda com dor de cabeça, e você sabe que se você comer outro pedacinho de chocolate, aquela dor de cabeça vai passar. Mas daqui a 24 horas você vai acordar. É um ciclo vicioso, não adianta. Então, por isso que ser comedida, para mim, não adianta. Ou é radicalismo, cortar 100%, como eu cortei o álcool, eu não faço ingestão de álcool desde outubro, e não me considerava alcoólatra, não era viciada ao álcool, mas o álcool me fazia muito mal. Então, assim, pra quê? Né? Se eu estou vivendo bem sem. Então, para mim, ou é o radicalismo, que funciona muito bem, ou é voltar a ter maus hábitos, porque eu sei que eu não consigo me controlar. Tem gente que funciona, né? Sim, tem pessoas que vivem muito bem fazendo uma refeição ruim. Eu não consigo, para mim nunca funcionou. Eu acho que as pessoas que, na minha opinião, as pessoas que vivem bem com seus maus hábitos é porque nunca tiveram um vislumbre de como é estar sem, né? A gente não tem essa capacidade imaginativa de no nosso caso, por exemplo, depois de uma vida inteira fazendo uma coisa, tentar enxergar como é que seria a nossa vida sem aquelas coisas. É muito difícil, tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. A gente não consegue se imaginar sem Coca-Cola, e a gente também não consegue imaginar como a gente se sentiria depois de um tempo sem Coca-Cola. Por exemplo, é difícil eu tentar falar pro Bruno do passado, Bruno, se você ficar um mês sem Coca-Cola, você não vai nem lembrar do gosto e você não vai nem sentir a menor falta. Ele nunca acreditaria. Nunca acreditaria, eu também não. Agora, quando você decidiu embarcar num processo, por assim dizer, mais radical, porque eu sei que muitos nutricionistas, muitos nutrólogos, muitos profissionais acabam indicando uma dieta de baixa ingestão calórica, que muitas vezes tem coisas ali que são industrializadas, tem requeijão, tem cottage, tem não sei o que lá, que free e tal, e que para muita gente funciona, mas estamos aqui falando de igual para igual, para nós não funcionou, né? Eu sei que que esses profissionais fazem isso na melhor das intenções, mas para algumas pessoas o que funciona é ser radical, né? Infelizmente a verdade é essa. Muita gente aí que está ouvindo já tentou mudar de hábitos, não conseguiu, provavelmente está com a autoestima lá embaixo porque não consegue, acha que não consegue, botou na cabeça que não consegue, e quando ela sabe que às vezes pela dor ela inicia um processo radical e todo mundo em volta fala, você não precisa ser tão radical e tal. A gente sabe que isso acontece, porém para ser radical, claramente radical, né? Quando eu te apresentei o Olho, parecia radical e mesmo assim você aceitou. O que aconteceu? Qual foi o estopim para que você decidisse, não, agora vai ou racha? Houve um estopim? Houve um evento específico. Eu tinha um casamento para ir no dia 4 de agosto do ano passado, e como eu não era madrinha, eu deixei para comprar roupa nas últimas semanas antes do casamento. E aí, uns 10 dias antes do casamento, eu estava enlouquecida porque nenhuma roupa cabia em mim. Assim, eu já tinha rodado todas as lojas da Zona Sul e de Niterói e não conseguia encontrar um vestido que coubesse em mim para ir no casamento. Falei, gente, é impossível. Eu estava vestindo 46, assim, eu já estava pesando 84 quilos de novo. Em agosto. Mas você já tinha chegado a pesar 92. 93. Mas já cheguei a pesar 76, também nesse período de 3 anos dentro do CrossFit. Então, assim, é aquele negócio, é gangorra, né?
E eu já estava pesando 84 quilos, roupa nenhuma cabia em mim. Eu falei, gente, eu cogitei a possibilidade de não ir ao casamento. Não dava tempo de mandar fazer um vestido. Até que no final eu consegui alugar um vestido horrível, mas assim, eu não tinha opção. Porque eu não podia escolher. Era o único que cabia em mim. Eu falei, Esse foi aquele casamento que você me falou que iria antes de... Ah, tá. foi. E aí eu até falei com você assim, Bruno, eu tenho um casamento para ir no dia 4 de agosto, eu vou começar a Holy 30 no dia 6 de agosto, porque agora já deu. Agora eu preciso. E como... Já foi motivada por esse evento. Já fui motivada por esse evento, porque na época que eu comecei a falar com você, eu estava louca procurando roupa e nem nada cabia em mim. Então esse foi assim... Agora, Suzana, você precisa emagrecer, você já passou de 30 anos, tudo fica mais difícil depois que a gente passa dos 30, principalmente perder peso, ganhar massa muscular. Então, agora, esse foi assim, um ponto determinante. Eu não conseguia comprar uma roupa, não conseguia me vestir. Ou seja, você diria que você fez a transição para um método um pouco mais radical, motivado pela estética. Sim. Mas não foi o que manteve você. Não, eu não sabia o que me esperava. Eu não tinha noção do que me esperava. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu tenho dificuldade para dormir há anos. Descreva dificuldade, o quê? Você não consegue dormir? Não, você acorda no meio da noite? Minha dificuldade para dormir até julho do ano passado é demorar para pegar no sono, desligar tudo, desligar a TV, celular, deixar o celular longe, deitar a cabeça no travesseiro e ficar rolando de um lado para o outro por 2 horas. Você tomava café antes de dormir? Não. Você já deixava o celular longe e mesmo assim você não dormia? Não dormia. Eu pensava em tudo e não conseguia dormir. E acordar durante a noite. Então, assim, às vezes eu me preparava para dormir cerca de meia-noite, 2 horas da manhã eu estava ainda tentando dormir e acordava 3, 4, 5, E 4 6. horas tinha história do Bruno Maia, você já estava lá mandando mensagem. Quantas vezes... Teve uma vez que eu estava 4h15 da manhã, acordada, ainda tentando dormir, e o Bruno estava acordando, e eu até respondi você por direct. Eu lembro. Foi um desses dias que a gente começou a conversar. Que a gente começou a conversar. Eu ainda estou tentando dormir. E realmente, eu ficava brigando com sono. E chega um momento que você fica entediado. Você está na cama sem fazer nada, não consegue dormir. Aí pegava o celular, acabava mexendo. E eu comecei... Eu lembro de ter falado isso para você. Com 10 dias de Holy 30, eu estava dormindo a noite inteira. Falei, gente, não, se eu não mudei nada... Eu continuava com a mesma rotina de treino. Eu continuava com a mesma rotina de trabalho. Não tinha nada de diferente na minha rotina, só a alimentação. E com 10 dias, eu já conseguia dormir a noite inteira. Eu ia dormir às 11 da noite e acordava às 6 horas da manhã. Gente, isso não acontecia há anos, a não ser que eu estivesse bêbada. Se eu tivesse ido para... Que não dormia bem, diga-se de Que não passagem. dormia bem. Eu dormia porque... Apagava, né? Sedativo. Eu estava sedada. Só por isso. Mas fora isso, eu não dormia nem final de semana. Sim, em casa, se eu ficasse de sexta para sábado em casa, eu não conseguia dormir. Eu pensava em tudo, mas não conseguia dormir. E com 10 dias de Holy 30, eu estava dormindo a noite inteira. Eu dormia 6 horas direto, sem acordar. Isso, para mim, era algo impossível. Eu já tinha tomado remédio para dormir, eu já tinha tomado... melatonina para dormir. A melatonina me apagava. Só que o meu sono era tão profundo que eu tinha pesadelos e acabava acordando por causa dos pesadelos. Caraca. Eu cheguei a falar isso com uma psicóloga. Eu tomo a melatonina, eu consigo apagar, mas o meu sono é tão profundo que eu começo a ter pesadelo e fico acordando a noite toda por causa do pesadelo. Então, assim, desisti da melatonina também. E só mudar a alimentação me fez dormir. Eu falei, gente, isso me fez ficar. Esse tipo de coisa me fez ficar. Eu lembro da Suzana me falando até hoje. Eu acho que ela me falou assim: você tem noção do que é isso? Eu falei assim, cara, não. Porque o meu problema sempre foi o contrário, tá, gente? O meu problema sempre foi que eu dormi demais, né? Então, quem me vê hoje acordando às 4h15 da manhã sem encostar no despertador, pode parecer que é um hábito natural, mas não tem nada de natural nisso aí. Então, quando ela me falou que eu comecei a dormir, a conseguir dormir, você tem noção que é isso? Eu falei assim, cara, não, eu não tenho noção. Mas quando você se coloca no lugar de uma pessoa que há 30 anos, né, não se lembra de ter tido uma noite de sono boa e natural, e assim, não precisa ser nenhum gênio, a gente não entrou ainda muito a fundo dos aspectos do sono, mas é óbvio que
O sono, além de fazer toda a parte de recuperação do seu corpo, é uma ferramenta mental importantíssima. Então, uma pessoa que vai todos os dias trabalhar sem ter conseguido ter uma noite de sono, ou seja, ela tem um dia cansativo, estressante, ao invés de ter um sono reparador, ela não tem sono. Aí ela vai pro dia seguinte, e assim vai, e assim vai. E eu quero destacar um aspecto muito importante nessa questão do sono. A minha manhã de trabalho era sempre perdida, porque eu passava a noite mal, dormia mal, levantava obrigada pelo horário de ir trabalhar, chegava ao escritório cansada, mal-humorada. Nossa, gente, vocês não têm noção. Eu queria poder trazer depoimento dos meus colegas de trabalho. Eu ouço isso mensalmente, praticamente, hoje em dia. No início, eu ouvia quase que diariamente. Nossa, Suzana, como você está diferente? Está bem-humorada? Está namorando? Aconteceu alguma coisa? Porque eu mudei completamente. Eu chegava ao escritório mal-humorada, eu mal dava bom dia para as pessoas. Eu estava cansada, gente. Eu tinha passado a noite inteira brigando, tentando dormir. A minha manhã de trabalho era perdida. Eu não conseguia raciocinar. Gente, eu sou advogada, eu trabalho com a mente. Eu preciso pensar. Então, assim, eu tinha que começar a tomar café a parte da manhã toda, almoçar, e aí meu corpo dava uma despertada e a minha tarde de trabalho sempre era boa. Então, assim, meu horário funcional era curto, porque a minha manhã eu estava sempre muito esgotada. E eu vi isso mudar também. Eu chegava no trabalho bem-humorada, eu chego no trabalho bem-humorada, eu acordo bem-humorada já. Bem-humorada e, assim, super ativa, conseguindo fazer tudo, pensando nas coisas que eu deixei no dia anterior para fazer, concluindo tarefas. Eu trabalho muito mais hoje em dia porque eu durmo muito melhor, eu consigo dormir. Você acha que você acabava estendendo a sua jornada de trabalho justamente por não conseguir ser muito produtiva? Ou hoje você continua trabalhando a mesma quantidade de horas? Como é que você se sente em relação a isso? Não, meu volume de trabalho é grande. Então, assim, eu sempre trabalhei muito até tarde. Só que eu também não estendia muito. Na verdade, eu estendo muito mais meu horário de trabalho hoje em dia do que antigamente. Eu não estendia muito porque determinado horário eu já não aguentava mais. O corpo já estava muito... Já não rendia mais nada. Não rendia mais nada. Para quem não dormiu a noite inteira, imagina como é que a pessoa está 8 horas da noite. Está exausta. Então, eu sempre estava muito cansada. Na época, eu até treinava à noite. Então, eu saía do escritório umas 7h30, mais ou menos, ia treinar, pegava o último horário, sempre 9 da noite, ia para casa e ficava naquela agitação a noite toda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu consigo dormir a noite toda, acordo 5 da manhã todos os dias, venho treinar de bicicleta. Eu queria muito destacar esse ponto, que eu troquei o cigarro pela bicicleta. O cigarro foi certamente a sua maior dificuldade, né? Eu preciso... Porque assim, gente, o Holy 30 não permite que você use cigarro, isso é fato, tá? Exatamente, Então, assim, além de ter feito um Holy 30, que é uma coisa difícil para quem tá fazendo, especialmente para quem tá fazendo pela primeira vez e não acredita no processo, muitas vezes não acredita. É lógico que a Suzana teve esse bônus, né? Ela no 10º dia já começou a entender o impacto do processo, e isso facilita os 20 dias restantes, né? Mas é importante ressaltar que, além de todas as dificuldades naturais de fazer um processo de reeducação pela primeira vez, ela ainda estava lutando contra o cigarro. Foi bem difícil. Essa parte, eu vou ser muito sincera, é uma vitória todo dia. Porque eu comecei a fumar aos 14 anos de idade. Eu estava no colégio quando eu comecei a fumar. Então, imagina, o ano passado, quando eu estava já com 31 anos, pronto, agora você tem que ficar sem fumar. Quando a gente começou a conversar sobre a Holy 30, eu comecei a fazer 2 semanas antes, né, na época que eu estava procurando roupa para aquele casamento, eu comecei a diminuir a quantidade de cigarros, porque eu já ficava estressada com a mão suada, porque eu sabia que eu não ia poder fumar durante 30 dias. Essa parte foi difícil, mas quando você começa a ver resultado, tudo fica mais fácil. Com certeza. Tudo fica mais fácil. Então, assim, no início eu fiquei muito irritada, mas só na primeira semana. Depois da segunda semana, já não faz tanta falta. Seu corpo lembra, obviamente. Foram 16 anos de vício. Mas depois da segunda semana já não faz tanta falta. No 30º dia, nem parecia que eu tinha sido fumante. Quando eu corri a primeira vez, 500 metros, eu nunca tinha corrido 500 metros. Jura? Eu não aguentava. Pessoa obesa, fumante, se alimentava mal. Eu não corria 500 metros. Hoje em dia eu consigo correr 5 quilômetros. Olha só. E como é que foi?
como é que foi como é que esse processo de reeducação refletiu na sua atividade física? Porque você continuava treinando quase diariamente, né? Continuava. Hoje em dia eu treino muito mais, né? Porque antigamente eu fazia só aquele treino de 1 hora. E aí, depois, na época do P9 Fit, eu comecei a fazer o treino de 1 hora, comprei a bicicleta que eu... Virou vício, né? Virou vício. Virou vício. Vício bom. Vício ótimo. Comprei a bicicleta e até me comprometi a pagar a bicicleta com o valor que eu estaria gastando de cigarro. A Sussu, ela tinha um aplicativo que falava pra ela quanto ela economizava de cigarro, né? É absurdo o negócio, viu? O aplicativo é ótimo. E Qual aí... o nome do aplicativo pra quem tem... Você lembra? Não, mas eu ainda tenho no meu celular. No final do episódio a gente bota aí na descrição o nome do aplicativo pra quem quiser lutar contra o cigarro. Ainda tenho no meu né? celular porque ele conta quantos cigarros eu deixei de fumar, né? Você coloca nesse aplicativo a média de cigarros que você fuma por dia, o valor do seu maço de cigarro, e aí ele te diz quantos cigarros você deixou de fumar, quanto você economizou, e a minha proposta era pagar a bicicleta, né? Com o valor do cigarro. E já paguei há muito tempo. Já pagou há muito tempo. Já paguei a bicicleta. E aí... eu comecei, na época do P9 Fit, além do meu treino de 1 hora de crossfit, fazer uma planilha 3 vezes por semana. Comprei a bicicleta. Eu moro a cerca de 6 quilômetros da onde eu treino. Então, eu passei a ir treinar de bicicleta, voltar para casa de bicicleta todos os dias. E se tornou pouco. Eu estava com tanta energia que eu comecei a ir à praia. Outro ponto, gente, é muita história. Outro ponto que eu preciso também destacar é a questão da praia. Eu passei a ir à praia todos os finais de semana. A praia era uma coisa negativa para você? Eu estava 3 anos sem ir à praia. Caraca. Olha só a mudança. Eu estava 3 anos sem ir à praia, eu não tinha um biquíni, e agora no carnaval, eu passei meu carnaval em Florianópolis, eu postei uma foto de biquíni no meu Instagram. E eu não ia à praia, eu dizia para todo mundo que eu não gostava de praia, gente, é mentira. Eu tinha vergonha de ir à praia. Tinha vergonha. Como é que eu vou botar biquíni na frente dos meus amigos? Impossível. E agora eu postei uma foto de biquíni no Instagram. É surra. Então, assim, e aí, como que mudou a minha vida? Gente, eu tenho muita energia agora. Nesse ponto, acho importante destacar que muitas vezes quem está em casa pode ter a sensação de que uma pessoa parece que ela pira, né? Parece que assim, gente, a pessoa não faz nada. E de repente ela começa a treinar todo dia, fazer uma planilha extra, pedalar 18 km por dia. Ela pirou o cabeção? E não, gente, é porque o seu corpo basicamente está com um superávit energético que você não tinha antes. Exatamente. Você só comia um monte de alimento que só enchia a sua barriga, lubrificava a sua mente, mas não te nutria de verdade. Você troca por alimentos que não te fazem mal, te permitem dormir melhor, então você recebe os nutrientes necessários. Na parte da noite você se recupera. O que acontece? Algum milagre? Não. No dia seguinte você está com energia de sobra. Então... Os meus finais de semana, antigamente, eram deitada vendo televisão. Mesmo quando eu já treinava crossfit. Porque eu não tinha energia. Às vezes eu acordava no sábado, ia fazer o treino de sábado, voltava para casa, ou ficava trabalhando no computador de casa, ou ficava deitada vendo televisão o final de semana todo. Hoje em dia eu tenho tanta energia que eu não consigo ficar em casa. Da minha casa para a praia são 11 quilômetros de bike. Ida e volta, 22 quilômetros. Eu vou sábado. Tá chãozinho. Eu vou sábado e no domingo para a praia de bicicleta, e é muita energia. Eu vou para a praia, fico o dia inteiro na praia e volto de bike. Porque eu tenho energia. Mas assim, Suzana ficou maluca? Não, gente, meu corpo tá saudável, tá nutrido, super energético. Eu tenho energia para gastar agora. Agora, gente, quem tá ouvindo isso aí pode achar que tudo acontece num passe de mágica, que só precisa ter uma força de vontade. Não. Mas eu me lembro claramente de quando a Suzana terminou o Holy 30 dela. Eu fui almoçar com ela lá no centro, pra dar os parabéns pra ela. E eu perguntei, e agora? Como é que você vai fazer? E aí ela falou assim, não, agora eu vou me manter assim. Aí eu falei pra ela assim, deixa eu te falar uma coisa. Você vai abrir algumas exceções. Essas exceções vão começar um processo vicioso novamente. E você vai sucumbir. Dominó. Você vai sucumbir. Aí ela, que isso? Como é que você me fala um negócio desse? Eu estou te avisando já pra você já ficar ciente. Só que depois que você vê, você não consegue mais desver o que aconteceu. E galera, não deu outra. Eu me lembro que eu vi a pessoa abre uma exceção, insere um pouco de açúcar, o corpo lembra, começa um ciclo vicioso, e aí você tem uma decisão muito difícil.
Ou você fica se sentindo mal porque você não pode consumir, ou você cede e amplifica essa sensação até o ponto de que ela vai puxando várias outras coisas para um buraco negro. Pouco tempo depois que você terminou, você voltou perto da estaca zero, concorda? Sim, eu em 30 dias fazendo a Roletura eu perdi 6 quilos. Eu terminei dia 3 de setembro. No dia 15 de outubro, quando começou o projeto P9 Fit, eu já tinha engordado 4 quilos dos 6 que eu tinha perdido. Então, 1 mês e 15 dias. Mas, ao contrário das outras vezes que você fez dietas altamente restritivas... Eu já sabia o que estava me fazendo mal. Eu tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo. A única coisa que eu não tinha consciência ainda é que eu não podia abrir exceção. Que eu sou o tipo de pessoa que não pode ter uma refeição de férias da dieta. Essa consciência eu adquiri após o P9 Fit. Ainda na época, entre a P9 Fit, eu achava, não, eu vou comer um docinho aqui, mas depois eu volto para a dieta. Só depois eu descobri. Mas eu já sabia tudo que estava me fazendo mal. Aí eu já sabia o quanto a farinha branca me deixava com azia. Eu sabia que era a farinha branca que me deixava com azia. Eu já sabia que eu não podia fazer ingestão de leite e de queijo. Você chegou a fumar novamente? Fumei. Eu não fumo desde o dia 12 de outubro. É porque vício é diferente, né? É bem diferente. É bem diferente. Entre o término da Roletura e o P9 Fit, no dia 12 de outubro eu fumei e falei, não, vai ser esse e acabou. E conforme você se sentiu voltando para esses hábitos ruins... A vontade era só de chorar. Vai começar tudo de novo. Porque tem a ver com o que eu falei hoje, até no story, com ressentimento. Você sabe o caminho. E aí a culpa passa a ser somente sua. Não tem mais quem você culpar. Mas... vou começar a voltar a azia, a dor de cabeça, ou você voltou a dormir mal? Como é que foi? Não, eu nunca mais voltei a dormir mal. Nessa época que você voltou a comer besteira, você nunca... nunca mais voltei a dormir mal. Eu durmo bem desde que eu fiz a Roletura. Porque, assim, apesar de eu ter aberto várias exceções, eu não larguei o freio de uma vez só. Mas azia, sim. Dor de cabeça, sim. Eu tenho plena consciência do quanto o açúcar me dá dor de cabeça. É absurdo isso. É comer açúcar num dia e no dia seguinte eu já acordo com dor de cabeça. Ficar mal-humorada. Porque imagina, você passa o dia inteiro com dor de cabeça e azia por conta da alimentação. Com certeza. Você fica muito mal-humorada. Esse tipo de coisa eu tive nesse espaço aí entre a Roletura e o P9 Fit. Mas dormir mal, não. Sim. Com raras exceções eu durmo mal hoje em dia. Mas não como era antigamente. E no P9 Fit, então, você começou com quantos quilos? 82,5. Terminou, foram quantos dias? Foram 90 dias. 90 dias, ou seja, foi um processo um pouco mais longo, com conhecimento que você tinha acumulado, mais o que eles passaram. Eu fiz todo o P9 Fit com base na Roletura. E como é que foi que você acabou o P9 Fit? Eu acabei o P9 Fit com 70 quilos e 400 gramas. Peraí, você começou com quanto? 82 quilos e 500 gramas. 12 quilos? 12 quilos. E não parou por aí. Agora eu tô pesando 67 quilos. Caraca. Isso porque nesse período eu ganhei... Isso eu tô falando de balança, tá, gente? A gente... Balança acaba sendo um indicativo, né? Principalmente inflamações, enfim. Tô falando de balança. Só que nesse período, de outubro do ano passado pra cá, eu ganhei mais de 3 quilos de massa magra. Caraca. Então, assim... Descontados a massa magra que eu ganhei do valor que eu perdi de balança... É quase como se você tivesse perdido 15 quilos de gordura e ganhado 3 quilos de músculo. Exatamente. Nesse período todo. Exatamente. E não voltou pro cigarro? Não voltei pro cigarro. Parei de beber. O que mais você... Parou de beber desde quando? A última vez que eu bebi foi a última vez que eu fumei cigarro. Foi em outubro? 12 de outubro. Feriado. Bom, agora é um ponto um pouco polêmico, porque muita gente jamais vai se imaginar sem álcool. Mas eu acredito que... esse é um passo que você tomou com bastante autoconhecimento já. Sim, sim. O que o álcool fazia na minha rotina? Ressaca. Sempre tive muito. Minha ressaca dura 2 dias. Porque no segundo dia eu ainda tô com o corpo estranho. E aí não conseguia treinar depois de beber. No dia seguinte, depois de beber. No segundo dia, após o álcool, o meu corpo ainda estava estranho. A cerveja, que eu gosto muito de cerveja, me despertava a vontade de fazer ingestão de carboidrato. Porque é carboidrato, né? Então, assim, você tem mais vontade de comer açúcar, de comer massa. Eu sempre achei que Coca-Cola melhorava a ressaca, então naquela vontade de beber uma coquinha gelada. Quem não tem, né, gente?
E isso me fazia muito mal. Então, assim, eu já estava muito consciente por conta da Holy 30. Então, eu não decidi parar de beber. Eu decidi, no período do P9 Fit, não beber. O P9 Fit acabou dia 14 de dezembro. E aí, logo depois, no dia 19 de dezembro, teve uma confraternização do meu escritório. Eu não fiquei com vontade de beber. Falei, já estou mais de 2 meses sem beber, para quê? E não bebi. E aí veio o Réveillon. Não tive vontade de beber, não bebi. E aí vieram as confraternizações, reuniõezinhas de amigos, de férias. Não tive vontade de beber. Eu gosto muito de samba. Eu fui para uma quadra de escola de samba antes do carnaval. Gente, samba é a coisa que mais dá vontade de beber. E eu passei a noite inteira dançando e não tive vontade de beber. Eu falei, gente, agora já era. Eu fui para uma noitada em Jurerê e não bebi. Não vou mais voltar a beber. Para quê? Eu não preciso. Então não foi uma decisão, vou parar de beber. Não, foi natural. Que simplesmente não tinha não mais me fazia fundamento. falta. Não me fazia falta. A maior dificuldade de parar de beber não foi comigo. Foram das outras pessoas. A primeira vez que eu fui para um evento, depois que eu tinha parado de beber, foi a confraternização de final de ano no escritório, foi a noite inteira ouvindo, bebe aí, bebe aí, bebe aí. Ah, mas você tá chata, você tá séria, você isso. Gente, eu tava normal. Mas as pessoas achavam que porque eu não estava bebendo, eu estava diferente. E aí uma estratégia que o Bruno me deu foi, faça um drink fake. Fui até o barman, pedi para ele fazer um drink com especiarias e água com gás e gelo numa taça bonita. Passei a noite inteira com aquele copo na mão. O mesmo copo. Todo mundo achou que eu estivesse bebendo e a noite foi ótima e pararam de me encher a paciência. Então, assim, hoje em dia eu já não faço drink fake porque as pessoas sabem que eu não bebo mais. Mas até dá um prazerzinho, né? Dá uma sensação, né? Porque assim, pra quem fumou muitos anos, e aí sempre tinha aquele cigarro no dedo, você sente falta de ter alguma coisa na mão, né? Porque os hábitos são emocionais, psicológicos e físicos. Então, no caso do cigarro, não é só uma questão da nicotina, é uma questão do link social, emocional, né? De você estar fazendo alguma coisa e do hábito mental. Pessoal que... Eu não sou um grande entendedor de como tirar o hábito de cigarro, mas eu lembro que eu conversei com a Sussu quando ela começou a fazer o Holy 30, que ela ia ter que parar de fumar, né? Era necessário. E eu falei, cara, bebe coisa no canudo, né? Tem alguma coisa no dedo, porque isso tem um gatilho ali envolvido, né? E muitas vezes estar com alguma coisa na mão te ajuda a acalmar mesmo. E a gente precisa entender isso. Não, gente, não é... pode ser mais fácil, parece besteira, mas não é besteira. Se você olhar o método dos alcoólicos anônimos, se você olhar o método de pessoas que estão acostumadas a tirar vício de cigarro, tem um método. E isso, gente, são de, sei lá, 5.000 anos de existência que as pessoas bebem, fumam. Então, elas aprenderam alguma coisa. A gente tem uma tendência, mas isso é besteira. Não é besteira, porra. Pelo amor de Deus. Não é besteira. Eu quero dar uma dica para todo mundo que se identifica com a minha história, que foi você que me deu. E eu vou dizer que esse livro mudou minha vida, que foi O Poder do Hábito. Esse livro é fenomenal. Eu falo para todo mundo isso. Suzana, me indica um livro. O Poder do Hábito, ele muda a vida de qualquer pessoa. O mínimo de nocivo que seja o hábito que você quer mudar, esse livro vai te ajudar a mudar. Ele vai te dar consciência de por que o seu corpo está fazendo aquilo e vai te ensinar a mudar aquele hábito. Esse livro mudou minha vida. Eu comecei a ler já no final da Holy 30 e terminei de ler esse livro um pouco antes de começar o P9 Fit. E assim, ele mudou minha vida completamente. É um livro ótimo que eu indico para todo mundo hoje em dia e faz muita diferença para quem quer mudar, de fato, hábitos nocivos. Com certeza. E o que mais você não sente falta? Você já falou que não fuma mais. Não bebe mais. Até porque uma coisa acaba puxando a outra, né? Sim. Quando você corta um, você acaba cortando o outro. Na verdade, cortar o álcool foi ótimo para cortar de vez o cigarro. Sim. Porque beber... Quando você bebia, dava vontade de fumar. Quando eu bebia, dava vontade de fumar. Isso muitas vezes as pessoas... Já interrompi, assim, no meio da noite, vou parar de beber, porque eu já não estou mais aguentando de vontade de fumar. Sim. Era muito difícil. Difícil. A gente também tem gatilhos periféricos, hábitos periféricos. Um hábito acaba puxando o outro. E no estudo de hábitos, se você, por exemplo... Vou dar um exemplo. Quando eu quero treinar à tarde, depois do escritório, é muito fácil. Na hora que eu chego em casa para almoçar, eu já boto a minha roupa em cima da cama. Porque eu sei que na hora que eu for sair para almoçar... voltar para a boiler, eu já trago a roupa. E aí a probabilidade de eu não treinar é muito grande. Então são hábitos que você vai criando ali, deixando
deixando armadilhas boas pelo caminho, né? E essa é uma armadilha ruim. Quando você fuma, você sente vontade de... Quando você bebe, você sente vontade de fumar. Então, se você cortar um, você acaba, por consequência, cortando o outro. O que mais você não sente falta e o que você sente falta? Então, eu sinto falta do cigarro. Sente falta. São muitos anos. Né? São muitos anos. Foram mais de 16 anos fumando. Eu sinto falta de cigarro. É uma luta diária. É uma briga, assim, dia a dia. Hoje eu não vou fumar. Hoje eu acordei, hoje eu não vou fumar. O cigarro, em particular, é um hábito, é uma coisa que a gente já sabe, já tá careca de saber os malefícios que tem, né? Mas o que você sente que tirar o cigarro da sua vida melhorou imediatamente? Imediatamente, eu consigo correr. Eu consigo correr. Na minha casa tem escada, eu subo a escada da minha casa sem... Consegue pedalar, né? Sem ficar ofegante. Eu pedalo mais de 20 quilômetros direto. E coisas que você não fazia? Coisas que eu não fazia, gente. Eu não pegava numa bicicleta desde que eu era adolescente. Eu subia a escada da minha casa todos os dias, ofegante. E tem 20 degraus de um andar pro outro. E se alguém vira pra você, que eu acho que é o grande terror desse episódio, fala assim, fuma só um cigarrinho, ou bebe só um copinho, ou come só esse docinho, qual é a sua reação? Não, obrigada. Não, o cigarro, eu não vou dizer ainda que não me faz falta. O álcool não me faz falta. O açúcar não me faz falta. Ou seja, dizer não pro cigarro ainda é difícil. Ainda é difícil, mas eu já me disse várias vezes. Graças a Deus, hoje em dia, o meu ciclo de amizades é não fumante. Eu tenho uma amiga só que fuma. A maioria dos meus amigos não fuma e está felicíssimo com a minha decisão. E essa amiga que fuma, ela tenta te persuadir a fumar? Não. Ou ela não. Ou você acha não, que ela é vem o contrário. em você? É o contrário. É o contrário. Ai, Suzana, queria ter sua força. Eu falei, meu filho, você tem. É só você querer. Sim. É só você querer. Assim como eu. Ah, não, porque você tem muita força de vontade. Gente, isso não é força de vontade, não. Eu não sei explicar, entendeu? É querer. Você precisa só querer. Querência. Isso aí. Querência. E doce você sente falta ainda? Então... Meninas, tem TPM, né? Sim. A gente sente falta e isso é comprovado, sim, né? Mas eu já... Hoje em dia eu já consigo comprar... Tem uma barrinha de chocolate que eu adoro. Chama Bahia. Ela é 85% cacau. Minhas amigas falam que é salgado. Não é salgado. E ele é adoçado minimamente com açúcar de coco. Quando você não está fazendo a Rollitory, você pode consumir. Quando eu estava fazendo a Rollitory, nem isso. Sim. Então, assim... não. Depois de um tempo que você termina um processo desse, você começa a ter o autoconhecimento de saber o que deflagra seus maus hábitos e o que não. Eu também, hoje, quando eu sinto no Rollitory, se eu botasse um bobó de camarão, sei lá, um bobó de camarão, óbvio que bobó de camarão não pode comer, mas estou falando de uma coisa que eu senti que tinha um pouquinho de açúcar, opa, não posso. Conta a história da sua mãe. Nossa. Gente, foi demais, gente. A minha mãe fez um peixe para mim, que eu adoro, salmão, com um molho de maracujá. Isso que no segundo dia do Rollitory? Eu acho que era segundo ou terceiro, assim, foi na primeira semana. Com molho de maracujá. É um prato que eu adoro. Eu já tinha feito a lista para minha mãe de todas as coisas que eu não poderia comer. E aí, tô comendo, mas isso tá doce. Mãe, o que você botou isso aqui? Mel no molho de maracujá. Mãe, eu não posso comer mel. Minha filha, mas é natural. Eu falei, mas eu não posso adoçar nada, mãe. Eu não posso consumir açúcar, eu não posso consumir mel, eu não posso comer nada adoçado, nem adoçante. Ah, minha filha, mas você falou que não podia produzir industrializante. Mãe, não posso mel também. Eu anotei na lista pra senhora. Assim, tadinha, ela fez com todo amor e carinho e ela achou que só é mel, é natural, podia. Pergunta séria, que eu, inclusive, pretendo falar a respeito disso futuramente. Quanto tempo demorou para as pessoas botarem fé em você? Porque quando você fala que vai fazer uma dieta dessa, as pessoas falam assim, semana que vem ela para. E eu acho que a maioria das pessoas que começam um processo desse sofre, e eu digo para vocês, é parte do aprendizado. Porque depois de um tempo elas começam a te respeitar. Então. Eu hoje, quando, por exemplo, minha mãe e minha irmã, hoje quando eu vou pra casa dela, minha irmã me pergunta, vou comprar batata doce. Ela já sabe que eu vou ter que comer, né? Então ela não... No início era, será que vai mesmo? Será que se eu oferecer isso aqui ele não vai aceitar? Vou deixar na geladeira que de repente ele quer dar uma variada, ele aproveita aqui, né? E como é que foi pra você? O ser humano é muito visual, né? No total eu já perdi 14 quilos. Então quando as pessoas começaram a ver que de fato eu estava emagrecendo e que a minha mudança era radical, elas começaram a acreditar. Porque no início
Ninguém acreditava. Eu lembro que na primeira semana do P9 Fit, eu saí com a galera do CrossFit e falei que não ia beber. Ah, Suzana, sério? Não, começa a semana que vem. Não, que isso, o final do ano tá chegando, deixa isso pra lá. Ninguém colocava fé, ninguém acreditava. Não, gente, eu não quero beber. Mas você não pode beber? Eu poderia eu posso, beber, mas eu também não queria fumar. Sim. Eu queria ficar sem fumar. Ah, não, Su, hoje é sábado, deixa isso para segunda-feira. Começa segunda-feira, ninguém acreditava. Quando as pessoas começaram a ver que tinha alguma coisa diferente, sabe? Que eu ia pra praia e levava meus lanches. Que gente, eu cheguei aí pra barzinho com a galera e levar lanche. E abrir, assim, no meio Aí as pessoas começam a te levar a sério. Aí não, ferrou. A Suzana não tá mais de brincadeira. A Suzana agora tá falando sério. Pra quem... Em casa também era assim, né? Minha mãe não acreditava. Hoje em dia... Acho que em casa é o que mais sofre, né? Minha mãe não... minha mãe convive comigo há mais de 30 anos. Ela não acreditava. Hoje em dia, minha mãe fala, isso aqui você não come, né? Não, isso eu não como. É assim mesmo. Pra quem tá querendo fazer uma dieta e vai ter que restringir álcool, né? Que eu acho que é um dos que mais sofre barreira social de aceitação. A minha dica fala que não está bebendo hoje, tá? Essa é uma dica que funciona. Não, hoje não tô bebendo. Não, por que não? Cara, resolvi não beber hoje, não tô legal. Se você falar que não tá bebendo essa semana, vão te pentelhar. No começo eu falava que tava tomando remédio. Então. Tô tomando antibiótico. Aí as pessoas mas tem os idiotas que ainda falam, mas você não corta efeito, não tem? Tem. No começo, eu tenho uma amiga que é dentista, e é a que fuma, inclusive. Que eu lembro que eu joguei essa pra ela. Não, tô tomando antibiótico, não posso não. Ah, Suzana, não corta efeito não, sou dentista, esqueceu? Ops! Gente, má influência, a gente tá cercado, né, cara? Se não bastasse a indústria já tá querendo vender um monte de coisa pra gente, ainda tem as pessoas que muitas vezes a gente confia, parece que querem puxar a gente pro buraco. Mas não é de propósito, né? A gente sabe que não é de propósito. Não, eu falava que eu tava tomando antibiótico. Daí colou durante o tempo. Hoje em dia eu falo que eu já não bebo mais, todo mundo já aceita, agora, mas é diferente. É diferente. Não, quando eu conheço uma pessoa pela primeira vez e eu não tô bebendo, ela me oferece, eu falo, não, hoje eu não tô bebendo não, porque eu não quero ser associado a essa imagem da pessoa que não bebe. Quem não bebe é chato, né? Pois é, então... Mas sabe que é diferente, né? Porque hoje eu vejo que quem bebe é chato pra caceta. Também tem isso, né? Nossa Senhora. Depois que bebe, então... Nossa, não, quando a pessoa tá 100% totalmente alcoolizada, mas ela é muito chata, meu Deus, eu me livrei disso. Então, Sussu passou agora o carnaval inteiro sem beber, né? Passei o carnaval inteiro sem beber, não bebo mais, gente. Parece que a energia dos bêbados passa pra gente um pouquinho, a gente vai ficando mais cara de pau também, né? Conforme o pessoal bebe em volta. Então, é porque você vê que ninguém tá ligando pra mais nada, né? Então, foi ótimo, a gente fez noitada na P12, em Jurerê. Passamos a tarde e noite toda lá. Foi ótimo, gente. Eu me diverti muito mais do que eles, porque eles ficaram... Gente, são meus amigos, eles não vão se importar de falar isso. Eles ficaram completamente alcoolizados, caindo pelas tabelas, e eu tava lá dançando, feliz da vida. E o dia seguinte você tava ótimo e eles estavam na merda. No dia seguinte eu acordei de manhã cedo, fui pra praia e ficou em casa, todo mundo dormindo, né? Eu tava ótima. Gente, eu bebo, tá? Eu gosto muito. E o meu problema é justamente o problema da Suzana. Eu gosto muito de cerveja. Por um bom tempo eu bebi gin. Quem me ensinou essa dica do Drink Fit foi a Carol Gutierrez, bartender, amigaça minha. Pra quem não sabe, eu era DJ. Então eu fiz, assim, provavelmente 5 olitares na noite. Na noite, onde... As refeições que eu tinha acesso eram coisas que eu não podia comer. Batata frita, pizza. E era tudo liberado onde eu trabalhava, onde eu tocava. Drink liberado, onde você tem que lidar com bêbado. Então, assim, eu fiz num nível bem difícil. E realmente essa questão de ter uma coisa ali na mão para as pessoas acharem que você está bebendo, para você achar que você está bebendo, para você dar uma bebericada de vez em quando, ajuda bastante. E eu acho que o que fica provado é que... independente do seu contexto, você consegue fazer uma mudança se você tiver querência, não é isso? Tem que querer só. E que muitas vezes ser comedido não é a solução para você. Para muita gente pode ser. E a única maneira de saber se ser radical é o necessário para você é você saber quantas vezes você errou tentando ser comedido. Muitas vezes a gente tenta e não consegue, e a gente precisa dar um passo mais à frente. Muitas vezes não é o passo mais para trás, é o passo mais para frente que vai te salvar. E aí, depois que você der o passo para frente, esperar o tempo entre o estímulo e o resultado acontecer, souber procurar os resultados no lugar certo, que eu acho que essa é a principal diferença que as pessoas sofrem. As pessoas não sabem onde procurar o resultado. Quando a gente fala assim, Suzana falou assim, quando o resultado começa a aparecer, você se motiva. Ok, mas você tem que saber onde procurar o resultado. Muitas vezes o resultado ainda não é no seu corpo. Muitas vezes o resultado
Uma noite de sono. Muitas vezes é uma noite de sono. Muitas vezes, a primeira coisa que uma pessoa que faz atividade física, que está sedentária, começa a fazer atividade física, quer ver é mudança no corpo. Mas eu digo para você, com certeza absoluta, todo o meu tempo de experiência, que a primeira coisa que muda é o seu condicionamento. Quando você começa a fazer uma atividade física, sabe aquela escada que você sobe uma vez por semana? Na segunda semana você sobe ela diferente e você olha e fala, opa, isso aqui está mais fácil. Então você tem que saber procurar os resultados corretamente. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como, em que ordem os resultados aparecem, o que observar, o que esperar. O World Tour, por exemplo, você não pode se pesar durante o World Tour, então você não se baseia nisso, só no final que você se pesa, tira foto e tal. Ou seja, o resultado estético acaba, você só começa... É consequência, na verdade. Né? Quando tem um profissional esclarecido, te guiando, muitas vezes um médico, muitas vezes um nutricionista vai falar, olha, a primeira coisa que vai melhorar aqui é seu sono, depois o que vai melhorar, muitas vezes você vai deixar de ter menos erupções na pele, você vai sentir menos dor por exemplo, eu tinha muito torcicolo, você não vai ter mais torcicolo. Se você souber prestar atenção nisso e associar a comida, você vai se manter motivado. Agora, a sua transição foi espetacular, né? Hoje eu vejo você uma pessoa muito mais saudável, acho que todo mundo percebe isso. E é muito legal ver não só o seu testemunho de como você se sente, mas de como também mudou a sua rotina e a sua relação com a atividade física, com o alimento, com tudo. Eu vou te dizer que essa mudança de hábito mudou a minha personalidade, inclusive. Você era uma pessoa mais mal-humorada? Não só isso, e insegura também. Insegura também. Eu escutei isso de uma amiga minha, da Dani, que é psicóloga, lá em Floripa. Falou assim, você tá diferente, né, Su? Mas por quê? Não sei, tô achando você tão segura. Eu tô mais segura. Eu era realmente muito insegura, porque assim, quando você tá insatisfeito com o seu corpo, aquela história do patinho feio, sabe? Você acha que as pessoas te olham diferente. E aí, a mudança realmente é de dentro para fora. Eu mudei por fora e por dentro demais também. Eu tô muito bem-humorada, tô feliz, eu não tem uma coisa que aconteça na minha vida que me faça reclamar hoje em dia. E segura, sabe? Eu não sei explicar. É só quem passa por essa mudança, só quem vive uma vida sendo obesa e muda drasticamente é que vai conseguir entender o que eu falo. E imagino que tenham várias pessoas ouvindo isso que podem entender. Você é uma pessoa dessa. Com certeza. Eu tive uma vida inteira sedentário e eu não tinha simplesmente a energia necessária para me motivar, para fazer uma atividade física. Eu fazia tudo na base da força de vontade. Mas a força de vontade acaba. Acaba. E aí, se você não tiver bem quando ela acabar, você sucumbe, né? Agora, quando você começou esse processo, eu tenho certeza que você não conseguia imaginar o que tinha do outro lado do túnel. Não. Só que, vamos fazer uma brincadeira agora. Se você pudesse mandar uma mensagem, um telegrama para você mesma no passado, talvez, vamos botar assim, 3 dicas que você daria para você mesma no passado, talvez em 3 fases diferentes. O que você acha que você... Mas tem que ser telegrama, uma frase, assim, tipo, o que você falaria para a Suzana do passado? Eu falaria para a Suzana de 14 anos, não fume nunca na sua vida, porque é um caminho sem volta. O que eu estraguei do meu pulmão nesses anos todos é irrecuperável. Por mais que você tenha parado de fumar. Por mais que eu tenha parado de fumar, eu vou ser sempre ex-fumante. Sim. Então eu diria para a Suzana de 14 anos, não fume. Não dê o primeiro trago. Primeiro conselho, não fume. E se você fuma, pare de fumar. Esse é o primeiro conselho. Cada dia faz diferença, gente. Cada dia faz diferença. O segundo conselho é, se você quer praticar uma atividade física, você tem tempo. Todo mundo tem tempo para praticar atividade física. E eu, quando eu era mais jovem, colocava a culpa no trabalho, colocava a culpa no estágio na faculdade, colocava a culpa em tudo. Mas assim... Eu tinha tempo para treinar. Hoje em dia, eu acordo às 5 da manhã todos os dias. Tem dia, como na semana passada, que eu saí do escritório depois das 11 da noite. E ainda assim eu consegui treinar. Eu acordei às 5 da manhã, fui pro meu treino, treinei de 6 às 7, voltei para casa, me arrumei, fui trabalhar, passei o dia inteiro no escritório, lotada de trabalho. Saí do escritório às 11h30 da noite, fui para casa. Então, assim, tem tempo. Acorda mais cedo. Você vai conseguir praticar uma atividade física. Lembrando que é muito difícil acordar mais cedo, dormir bem, se você estiver completamente fudido, tá? Desculpa. E a terceira dica que eu daria
Nossa, é uma coisa que... Gente, vocês não vão acreditar, mas... Esquece receitinha fit. Esquece inventar brigadeiro fit. Esquece inventar bolinho fit. Esquece inventar empadão fit, sabe? Porque você vai sempre condicionar o seu cérebro de que você precisa daquilo. E aí, quando você não tiver aquele brigadeiro horroroso feito de biomassa de banana verde, você vai comer um brigadeiro feito de leite condensado. Porque seu cérebro está condicionado àquilo, você sente falta daquilo. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na Rolitori é não faz receitinha, sabe? Coma comida para se nutrir. É para isso que a comida serve. Comida é para nutrição apenas. Se você fica fazendo receitinha de brigadeiro, receitinha de bolinho, você está condicionando sempre o seu cérebro que você precisa daquilo. E você não precisa. Você não precisa daquilo. Se você largar esse vício, você vai perceber, como eu percebi, que você não precisa comer chocolate ao leite. Você não precisa comer pizza. Fica um mês sem comer isso, que seu corpo esquece que você já comeu. Você esquece até do sabor. Hoje em dia eu não lembro, eu não faço ingestão de nenhum tipo de adoçante, né? Eu não lembro como é o gosto do café com adoçante. Eu só tomo café puro, suco, só da fruta, sem doce nenhum, gente. Fruta é doce, gente. Não precisa. Demais, é porque a gente não sente, né? É, que a gente não sente. Porque quando você faz ingestão de açúcar o tempo inteiro, tudo para você é amargo. Quando você cancela o açúcar e o adoçante da sua vida, você vê que é tudo muito doce. Hoje em dia, eu acho o suco de laranja extremamente doce. Até demais, né? Gente, eu tomo suco de limão sem adoçar com nada e é uma delícia para mim. Então, assim, esquece durante 30 dias determinados tipos de alimento que você vai ver que depois você não sente falta. Tá tudo na sua cabeça. É uma boa dica. É muito importante dizer que a gente, quando você busca uma nutrição mais funcional, isso não significa que você abre mão do prazer, tá, gente? Pelo amor de Deus. Existe muito prazer em comer coisas, ingredientes bons. A gente tem que aprender a preparar, é claro. Tem que adaptar o paladar. Para muita gente que só está se alimentando... Adaptação do paladar. Meu paladar mudou demais, demais. Eu sempre comi salada, mas eu não gosto de salada. Eu não gostava de salada como eu gosto hoje. Eu gosto muito de salada. Pois é. E depois que você... Uma das coisas que eu ainda brigo bastante é tentar... Para mim foi difícil. Tentar ensinar as pessoas a fazer ingredientes simples de maneira muito boa. A maioria das pessoas odeia batata doce. Eu odiava batata doce. Mas também eu não tinha dedicado nem 10 minutos para aprender a fazer direito. E hoje eu sei fazer não só isso, como outras coisas. E eu vou te falar... Caraca, eu como muito bem, cara. Não preciso de mais do que isso, não. Eu também como muito bem. A minha mãe, a alimentação na minha casa... Isso é um detalhe, gente, para vocês tentarem entender como foi a minha criação. A minha mãe me dava Coca-Cola na mamadeira. Caraca! Eu fui criada dessa forma. Nossa Senhora! Minha mãe colocava Coca-Cola na mamadeira e me dava. Eu era bebê, eu comia bala de sobremesa. Então, assim, foi por isso que eu fiquei obesa. Porque a minha criação foi muito ruim. E na minha casa se come assim até hoje. Só que o meu paladar é completamente diferente. E hoje eu escuto da minha mãe. Minha mãe fala o tempo inteiro, quem come melhor nessa casa é a Suzana. E você acaba influenciando até quem você mais ama. Sim, sim. Quem come melhor nessa casa é a Suzana. Suzana come muito bem. Gente, porque... Outra coisa que eu queria falar também, todo mundo acha que quem faz dieta passa fome. Gente, eu como mais do que qualquer outra pessoa que não faça dieta. Quando eu não me alimentava dessa forma, eu fazia 3 refeições num dia. Café da manhã, almoço e jantar e biscoito o dia inteiro, chocolate o dia inteiro, doce, bala o dia inteiro. A minha alimentação era igual de criança, eu comia bala fine. Com 30 anos de idade. Almoçava tomando Coca-Cola. Hoje em dia eu faço 7 refeições no dia. Gente, eu emagreci comendo 7 vezes no dia. Isso é surreal. Eu como muito. Muito, muito, muito. Mas eu como bem. Né? Eu não como besteira, eu não fico me enchendo de açúcar, eu não fico me enchendo de farinha. Então, assim, não tem como o seu corpo não reconhecer isso. É natural, é consequência. Gente, espero que o episódio de hoje tenha servido para inspirar vocês. A gente sabe que, para quem não tem as informações necessárias, as peças do quebra-cabeça, isso pode parecer uma coisa que não se encaixa de jeito nenhum. Mas eu achei que era muito importante a gente mostrar o que pode ser antes de explicar como é que faz. Porque não tem jeito, a gente tem que ter esperança de ter uma vida melhor. Se a gente não tiver, a gente não faz mudança nenhuma. E eu acredito que o episódio de hoje teve essa função de mostrar para as pessoas como é que certas coisas que nós fazemos todos os dias, que fazem parte do nosso cotidiano, dores, não consigo dormir bem, tudo isso
pode sim ser um Dor problema. de cabeça, dor no estômago. Tudo isso pode ser problema de um veneninho que você toma um pouquinho a cada dia em todas as suas refeições. E é isso que eu quero que vocês reflitam bastante. Vamos falar mais sobre o Ouro Turi? Vamos falar mais sobre o Ouro Turi. Vamos falar mais sobre como fazer comidas com ingredientes bons de maneira legal? Vamos falar sobre tudo, gente. Estamos no começo do autoimune. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Sussu, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Eu fico muito feliz de poder compartilhar minha história. E espero, sim, que alguém possa se aproveitar disso e aplicar na própria vida. A gente tem que passar essa notícia adiante, porque nós dois viemos do mesmo lugar e hoje a gente está num lugar melhor. Eu acho que se a gente pretende viver até o que dizem hoje, que é a nossa expectativa de vida, 110, 120 anos, vamos fazer isso bem feito. Vamos. Então tá bom. Beijo, gente. Obrigado. Beijo, obrigada, gente.